Boa noite, meus irmãos. Trouxe mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nessa noite e nos ajude na compreensão, no entendimento da sua palavra. Que possamos crescer mais e mais nesses últimos dias que estão acontecendo tantas coisas no mundo, onde mais do que nunca precisamos da palavra do Senhor. Precisamos do entendimento da palavra do Senhor. Que o Senhor nos ajude no entendimento da sua palavra e que ela seja realmente o alimento para nossas almas, para os nossos espíritos, para a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude. Senhor nosso Deus e Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor venha abençoar a nossa vida, Senhor. Venha abençoar o nosso lar. Abençoar, Senhor, os nossos parentes, nossa família, nossos amigos. Que o Senhor olhe, Senhor, para as pessoas que estão internadas nesses hospitais, que estão entubadas, Senhor, por aqueles que perderam seus parentes, seus familiares e estão, Senhor, tristes. Que o Senhor conforte. Abençoa, Pai, esta nação. Abençoa o teu povo, Senhor. E agora que eu vou trazer o estudo desta palavra, da tua palavra, que o Senhor venha nos alimentar. Que o Senhor me abençoe, que eu não fale nada de mim, mas que o Senhor fale através de mim. Que o Senhor me use como instrumento em suas mãos, para que teu povo se fortaleça da tua palavra. Obrigado por tudo, meu Senhor, no nome de Jesus. Amém. Então, nosso estudo de hoje tem por título Jesus, o verdadeiro alimento. Então, nós estamos num tempo, de escassez, de muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas passando necessidades, Mas Jesus, Ele é o verdadeiro alimento, nosso verdadeiro alimento. Então, nosso estudo de hoje fica no Evangelho de João, no capítulo 6. Então, os versos de 1 a 15 nos fala de uma multiplicação de pães e peixes que Jesus fez, Então, Jesus, ele tinha uma grande multidão que o seguia. O verso 2 diz assim: Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então aquela multidão estava seguindo Jesus, porque tinha visto os sinais, tinha visto as maravilhas, tinha visto as curas que Jesus estava fazendo. Então, uma grande multidão começou a seguir Jesus. E ali esteve com ele, e na beira da praia, E eles estavam já alguns dias com fome, muita fome, e eles não tinham como alimentar. Então, Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes. Então, aquele pouco alimento, aquele pouco de alimento, 5 pães e 2 peixes. Jesus multiplicou para mais... Desculpa, caiu aqui. Para mais ou menos 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Então, Jesus, ele tem todo o poder. E ele pode, na nossa dificuldade, nos nossos problemas, ele pode nos ajudar. Então, ele é
o nosso alimento, o verdadeiro alimento. Então, aqui nos versos 14 e 15 diz assim: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então, os judeus, eles estavam esperando o profeta que Moisés tinha falado, o profeta que os profetas tinham profetizado. Então, aquela multidão, ao ver os sinais e aquela multiplicação de pães que Jesus fez, então eles reconheceram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então, sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, aquela multidão queria levar Jesus para o proclamarem rei. Então, eles reconheceram que Jesus era o profeta prometido por Deus, devido aos sinais que ele estava fazendo e também aquela multiplicação, aquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Então, nos versos 22 ao 25, eles nos falam que aquela multidão, aqui do verso 14 ao 15, eles se alimentaram e foram embora. No outro dia, nos versos 22 e 25 a 25, diz assim: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Então, aquela multidão, no outro dia, ela foi atrás de Jesus novamente. Então, ela foi naquele mesmo lugar onde Jesus tinha multiplicado os pães e os peixes. Então, ela foi novamente atrás do alimento, do alimento para o seu corpo. Então, no verso 22, 23 diz assim: entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Então, eles foram no mesmo lugar que tinham comido os pães e os peixes e se fartaram. Então, foram atrás novamente de alimento. Alimento para o corpo, E não o encontraram. Jesus tinha ido para o outro lado. Então, pegaram barcos e foram à procura de Jesus. Então, eles estavam pensando que Jesus, e na verdade eles reconheceram que Jesus era o profeta prometido. Mas o profeta prometido, o Messias, eles queriam, mas para resolver os seus problemas terrenos, seus problemas financeiros, para resolver os seus problemas em decorrência de estarem sobre o domínio de outras nações. Então, eles esperavam o Messias com esta finalidade, de tirá-los do jugo das outras nações. No caso aqui, Roma, E Jesus, quando eles viram Jesus fazendo aqueles sinais, então eles disseram: é isso. Este é o nosso profeta, o profeta
que Moisés falou e que os profetas profetizaram. Então, ele está fazendo os sinais e também ele nos alimentou e passaram a seguir Jesus devido às coisas materiais. Então, estavam na busca das coisas materiais. Que tipo de alimento nós estamos buscando em Jesus? Será que Jesus tem só este alimento que alimenta o nosso corpo? Será que nós estamos buscando só as coisas desta terra? Muitas vezes, muitas pessoas estão andando de igreja em igreja à busca das coisas materiais, à busca das coisas deste mundo. Então, estão muitas vezes correndo de um lado ao outro para que as suas necessidades deste mundo sejam supridas. Esta igreja aqui, ela não nos dá, não tem poder. Então, aqui não oferece saúde, aqui não oferece a mordomia, aqui não oferece nada disso, então vou atrás daquela que está oferecendo. E muitas vezes nós estamos como aquela multidão, que estava seguindo a Jesus só por causa do pão, pelo alimento, pelas coisas deste mundo. Porque Jesus fazia, curas, fazia sinais. Então, eles queriam o profeta, mas o profeta que resolvesse os seus problemas terrenos, que os tirasse do jugo de Roma, que os tirasse daquela pobreza, que os tirasse, talvez, daquelas necessidades de doença e outras coisas mais. Mas será que Jesus veio só para isto? Será que Jesus, o objetivo dele vir à Terra foi para suprir as nossas necessidades terrenas, as nossas necessidades materiais? Será que este foi o objetivo de Jesus? Então, os versos 25 e 26 dizem assim: E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Então, no verso 2, diz assim: seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, eles seguiam Jesus porque viram sinais. Aqui do 1 ao 15. Mas aqui do 22 em diante, eles estavam seguindo Jesus, não mais por causa dos sinais, mas porque eles comeram do pão e do peixe. Então, eles agora estavam querendo saciar sua fome. Eles queriam alimentos, não estavam mais se importando com os sinais. Os sinais que Jesus estava realizando, ali estava mostrando para o povo judeu, para o seu povo, que ele era o Messias. Ali era a comprovação de que ele era o profeta prometido, de que ele era o Messias que Deus tinha prometido. Ele era o Messias. Mas agora, aquela multidão não estava mais seguindo Jesus por causa dos sinais. E Jesus diz aqui no 26, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Então agora eles estavam seguindo Jesus por outro motivo. Muitas vezes nós começamos a seguir Jesus pelo motivo correto, Porque estamos reconhecendo que ele realmente
é o nosso Salvador. É aquele que Deus prometeu, é aquele que dá a salvação, mas depois a visão muda, não é? E passamos a seguir Jesus, a buscar Jesus, a ir atrás de Jesus, apenas pelas coisas materiais. Esta foi a visão daquela multidão. Antes ela estava seguindo a Jesus por causa dos sinais. E eles até reconhecem no verso 14. Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E no 15 eles queriam fazer Jesus rei. Queriam proclamar Jesus como rei. O rei dos reis, o Messias. E Jesus, sabendo disso, se retirou. Porque a intenção deles era completamente diferente do que realmente Jesus veio fazer. Jesus veio para governar, em primeiro lugar, os nossos corações, mas não veio para governar o mundo na sua primeira volta, né? Na sua primeira vinda, como eles aqui estavam pensando. Então, muitas vezes, nós pensamos uma coisa, mas é outra. Então, eles reconheceram que Jesus era o profeta que viria. E era mesmo. Mas só que eles pensavam que o profeta, o Messias, viriam para libertar eles da escravidão, né? Do domínio de Roma, também para lhe dar prosperidade, para lhes alimentarem. Quando eles começam a conversar com Jesus, e Jesus começa a explicar direitinho. Então, eles mudaram, né, a visão. Então, agora, eles estavam seguindo Jesus, não mais por causa dos sinais, mas por causa do alimento. Então, por que estamos seguindo a Jesus? Será que nossa visão mudou? Antes, seguíamos a Ele pelo alimento espiritual, pelo alimento que nos sustenta para a vida eterna. Essa visão mudou? Muitos mudaram a visão, né? Muitos mudaram a sua busca através a sua busca em Jesus. Muitas igrejas estão cheias porque estão buscando as coisas materiais, né? E Jesus aqui fala para aquela multidão: vós me buscais, não porque vistes sinais, eles mudaram, né, a visão, mas porque comestes dos pães e vos fartais. Então agora não estavam mais buscando o profeta, mas estavam buscando o alimento que o profeta estava dando. No verso 27, Jesus diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então Jesus diz: trabalhai, não por essa comida que perece. Você come hoje, mais tarde ela já pereceu, você já está com fome novamente. E ele diz assim, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Então, trabalhai pela comida que subsiste para a vida eterna. E quem é que dá essa comida? O Filho do Homem, o próprio Jesus. Então, Jesus, ele é quem dá esse alimento. Na verdade, ele é este alimento. Então, só ele dá a vida eterna. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus, ele é este alimento, ele é este pão.
E ele ainda diz mais, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então, a pessoa que come este pão que dá a vida eterna, a confirmação de que ele comeu esse pão, Deus ele nos dá dando o seu selo. E qual é o selo? O Espírito Santo. Então, quando nós nos alimentamos deste pão espiritual, deste pão que o Filho do Homem nos dá, ele nos deu, na última ceia que ele comeu com os discípulos, ele disse, pegou o pão e partiu e disse, este é o meu corpo que é dado por vós. E pegou o cálice com o vinho e disse, este é o meu sangue que é derramado por vós. Então, Jesus, ele é este pão. Ele é quem nos dá a vida eterna. Precisamos comê-lo. E como é que nós comemos este pão? Quando recebemos Jesus na nossa vida. Quando estamos estudando a sua palavra. E assim, nós estamos sendo alimentados a cada dia, nosso espírito. Verso 28 diz assim, dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus, eles estavam seguindo Jesus porque tinham visto Jesus fazer sinais. Jesus estava fazendo milagres. Jesus multiplicou os pães e os peixes e eles se alimentaram. Agora a pergunta era, que faremos para realizar as obras de Deus? Então, o que é que eles iriam fazer para realizar as obras de Deus? Jesus diz no 29, respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então, Jesus está dizendo, a obra de Deus é que vocês creem em mim, porque eu fui enviado. Com outras palavras, eu sou o profeta, eu sou o Messias. Vocês precisam crer em mim. Só que os judeus, eles estavam esperando o Messias para resolver os seus problemas financeiros, para resolver os seus problemas terrenos, para tirá-los do domínio de Roma, das nações. E Jesus não veio para isso a primeira vez que veio, né? Jesus veio para tirar o homem do domínio de Satanás, do domínio espiritual, do domínio das trevas, do domínio de Satanás, que ele escravizou a humanidade. Quando Adão e Eva pecaram, então toda a humanidade se tornou escrava de Satanás. E Jesus veio primeiro resolver este problema. Ele veio alimentar o nosso espírito. Ele veio nos tirar das garras de Satanás. Ele veio nos libertar espiritualmente. Mas os judeus não entendiam. Então, eles queriam seus problemas financeiros, seus problemas materiais, seus problemas seus problemas terrenos. Queriam sair do domínio de Roma. E não foi para isso que Jesus veio a primeira vez. Então, Jesus ele veio libertar os seres humanos. Ele veio libertar os judeus. Ele veio libertar todo aquele que crê nele. Ele veio libertar primeiro das mãos de Satanás. Mas os judeus não estavam querendo esta libertação. Queriam ver logo, resolver logo o problema terreno, né? O problema do alimento. Eles queriam que Jesus os alimentasse, que Jesus resolvesse os seus problemas financeiros. E muitas vezes nós estamos assim,
como igreja de Jesus nos nossos dias. Estamos correndo atrás de Jesus para resolver o nosso problema financeiro. Ô Senhor, o negócio está só caindo. Ô Senhor, eu estou desempregado. Senhor, meu marido está desempregado. Nós estamos passando necessidade. Agora, nessa crise, né, que todo mundo está passando por ela, muitas pessoas desempregadas. Nós devemos ir a Jesus, mas nós devemos ir a Jesus não com o objetivo de obter só estas coisas, né? Então, o alimento primeiro na nossa vida tem que ser o alimento espiritual. Devemos colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida, crendo que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. A Bíblia diz, né, que nós devemos buscar Ele. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas Ele nos dará. Então, Ele nos dá. Mas primeiro devemos buscar o pão espiritual. E Jesus está dizendo aqui para aquela multidão: vocês estão atrás de mim, mas não é atrás de mim, vocês estão atrás do pão material. Vocês estão atrás porque vocês comeram o pão e vocês se fartaram, vocês querem mais, vocês estão me buscando por estas coisas. Então devemos realmente fazer essa reflexão na nossa vida. Por que estamos atrás de Jesus? É com medo de morrermos dessa doença? É para Ele nos curarmos desta enfermidade? Qual a razão de irmos atrás de Jesus? É só interessado de Ele resolver os nossos problemas? É a nossa família que está dando trabalho? É um filho? Por quê? Por que estamos atrás de Jesus? Aquela multidão, ela queria Jesus para suprir as suas necessidades financeiras. E Jesus está dizendo: vocês estão atrás de mim somente porque comeram do pão e se fartaram. Então foram atrás de Jesus de novo. Esqueceram dos sinais. Os sinais que Jesus estava fazendo. Ali dizia para aquela multidão, dizia para aquele povo judeu: vocês... Ele dizia: eu sou o profeta prometido, eu sou o Messias. Mas a multidão esqueceu dos sinais, esqueceu dos milagres e lembrou agora só do pão. Eles estavam interessados, estavam atrás daquilo que estava interessando a eles. E o que nos interessa? O que é mais importante? Jesus nos diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. As outras coisas Ele nos dará. Então, Ele nos dará, Ele não vai deixar faltar. Se nós estivermos buscando Ele de todo o coração, se nós estivermos colocando Ele em primeiro lugar na nossa vida. Mas muitas vezes, nós estamos buscando Jesus como aquela multidão, só atrás das coisas perecíveis, né? As coisas que não levamos para a eternidade. E Jesus continua: dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: as obras de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Jesus
tinha feito muitos sinais, né? Tinha curado pessoas, tinha alimentado aquela multidão que estava ali à prova, mas eles queriam que Jesus fizesse sinais. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deus deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Então eles estavam questionando com Jesus: olha, nós no deserto, Moisés ele nos deu pão do céu. Nós fomos alimentados. Então, eles estavam questionando com Jesus: ó, Moisés, ele nos deu o pão do céu. Então, qual é o sinal que tu está nos dando aí? Jesus acabara de fazer um milagre, multiplicação dos pães. E por isso ele seguiu Jesus. Talvez eles pensassem que Jesus iria fazer como no deserto, né? Todo dia eles fossem ali e tivessem alimento. Muitas vezes nós estamos querendo Jesus só interessado em receber dele as coisas materiais. E tem muitas pessoas, né? Ah, Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou lhe dar isso. Então, muitas vezes nós queremos fazer esse tipo de acordo com Jesus. Mas Jesus, ele não veio para isso. Jesus, ele nos dá, né? Ele nos dá porque nós não temos condição de pagar as bênçãos que ele nos dá. Então, Jesus tinha feito aquele milagre, aquela multiplicação, porque se eles não comessem naquela hora, eles não resistiriam a ir para casa, estavam com muita fome, estavam necessitados de alimento. E Jesus, ele nos dá as coisas no momento certo, quando realmente estamos necessitando. E devemos sempre confiar em nosso Deus, porque ele não deixa faltar. Eu mesmo sou prova disso. Deus nunca deixou faltar o pão para mim. Ele sempre supre as nossas necessidades, mas devemos buscar ele em primeiro lugar. Devemos ir atrás dele, não pelas coisas materiais que ele pode nos dar, mas por ele mesmo. Jesus diz: vocês estão me seguindo, vocês estão me procurando, vocês andam atrás de mim. Não é por mim não, vocês andam atrás de mim, é porque vocês comeram pão e se fartaram. Então, muitas vezes, nós andamos atrás de Jesus, não por ele, Jesus, mas por aquilo que Jesus pode nos dar. Que possamos mudar esta visão. Os judeus, né, aquela multidão, mudou a visão. Eles estavam seguindo a Jesus pelos sinais. E os sinais diziam que Jesus era o Messias, que Jesus era o profeta. Mas quando eles se alimentaram daqueles 5 pães e 2 peixes que Jesus multiplicou, e mais de 5.000 pessoas comeram, então eles disseram: realmente esse daí é o profeta. Então a visão mudou. Agora andavam atrás de Jesus por causa do alimento, por causa das coisas materiais. Mas esta não deve ser nunca a razão de seguirmos a Jesus, de irmos atrás de Jesus. Porque Jesus, ele quer ser o pão para o nosso espírito. Ele quer ser o pão para a nossa alma. Ele quer alimentar o nosso espírito, a nossa alma. Ele quer nos dar a vida eterna. É um alimento que não perece. É um alimento que permanece para a vida eterna. Então, que possamos ter esta visão de buscar a Jesus não interessado nas coisas materiais. Mas estas coisas ele nos dará. Precisamos crer verdadeiramente nele.
Então o verso 30 diz assim: Então lhe disseram eles: Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce e dá do céu e dá vida ao mundo. O verdadeiro pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, o verdadeiro pão do céu, quem deu foi Deus. Apesar que o maná também foi Deus. O maná não foi Moisés, porque o maná veio do céu e Moisés era terreno, Moisés era da terra. Mas eles não estavam entendendo. Mas aqui Jesus não está falando da comida perecível, né? Jesus está falando aqui da comida que subsiste para a vida eterna. Jesus está falando dele mesmo, né? E por isso ele diz: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então Jesus é quem dá vida eterna. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós devemos nos alimentar deste pão. Porque Jesus, ele é o nosso alimento espiritual. E ele também supre o nosso alimento terreno, nosso alimento para o nosso corpo. Ele supre as nossas necessidades para este mundo. Mas nós devemos entender, nós não vamos viver eternamente neste mundo. Nós temos tempo determinado para vivermos neste mundo. E a qualquer hora, Jesus pode nos chamar. E iremos morar com Ele no céu. Só se realmente tivermos este alimento, né? O alimento espiritual. Só se tivermos Jesus na nossa vida. E quem é que nos dá esse alimento? O Pai. E Jesus diz que ele confirma isso com o seu selo. E o selo é o Espírito Santo na nossa vida. Então, quando uma pessoa crê verdadeiramente em Jesus, recebe ele no seu coração, então o Espírito Santo vem morar na nossa vida. E esta fome espiritual que antes tínhamos, muitas vezes a gente, quando eu não tinha Jesus, eu adorava outros deuses, né? Não era saciada a minha fome espiritual. Eu sempre estava necessitando de Deus. Eu sempre estava à busca deste alimento. Mas quando eu me alimentei deste alimento que o Pai, que Deus nos deu, que Deus me deu, que é Jesus, eu nunca mais tive a fome, tive a necessidade de ir atrás de outro Deus. Porque agora eu já sou saciada, eu já tenho este Deus. Então Jesus, ele é este alimento. E quem nos deu esse alimento foi o próprio Deus, porque Jesus veio do céu para nos alimentar. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse alimento. Então agora eles queriam esse alimento. O pão que a pessoa come e nunca mais sente fome. Será que eles estavam entendendo? Quando Jesus conversou com a mulher samaritana, também ela disse: Senhor, me dá desta água para que eu não venha mais aqui pegar. Então, muitas vezes, nós não estamos entendendo, né, aquilo que Jesus nos fala, mas devemos
buscar entendimento. Devemos pedir, Senhor, me ajude a entender a tua palavra. Então Jesus, no verso 35, diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então agora Jesus estava declarando para aquela multidão: este pão sou eu sou aquele que Deus tinha prometido a vocês. Eu sou a salvação de vocês. Eu vim para salvar vocês. Eu vim para salvar o mundo dos seus pecados. Eu sou o Messias. Com outras palavras, Jesus estava dizendo isto. Eu sou o alimento de vocês, mas é o alimento espiritual. Porque os judeus, eles esperavam o Messias para libertá-lo do domínio de Roma, né? Do domínio dos homens, para dar prosperidade terrena nessa terra. Eles esperavam o Messias para isso. Mas quando Jesus começou a falar que o reino dele não era dessa terra, que ele não veio para governar esta terra, então eles começaram a se afastar. Eles não criam em Jesus, no Messias desse jeito. E ainda hoje não creem, né? Ainda hoje eles aguardam o Messias para vir resolver os seus problemas terrenos, para tirar eles deste domínio, né? Desta guerra entre as nações, deste conflito, né? Que sempre houve. Então eles esperam o Messias para lhe dar prosperidade terrena, né? E não aceitaram Jesus. Então eles não queriam aquele tipo de pão. Eles não criam em Jesus como sendo o Messias para salvar o espírito primeiro. Então Jesus, ele veio nos alimentar o espírito. E quando nós não temos este alimento que dá vida eterna, nunca estamos saciados espiritualmente. Sempre andamos à busca de preencher esse vazio que tem dentro de todo ser humano. Eu, pelo menos, tinha muito esse desejo de ver Deus, de saber como era Deus, e adorava outros deuses, e aquilo não me satisfazia. Até no dia que eu me alimentei deste alimento, que é o próprio Jesus, como ele diz. Como ele diz, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Foi o que ele disse para a mulher samaritana que estava tirando água do poço. Se você soubesse com quem você está falando, você pediria água a ele, ele lhe daria água viva, água que jorra. Então ele é esta água, ele é este pão, ele é este que dá vida eterna. Então ele é a própria vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus, ele veio nos tirar das garras de Satanás. Ele veio nos libertar. Ele veio nos dar vida ao nosso espírito que morreu quando Adão e Eva pecaram. Primeiro ele veio dar vida ao nosso espírito, mas ele também nos dá alimento para o nosso corpo. Ele nos sustenta, mas ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então ele não vai deixar que passemos privações, que podemos até passar, mas ele supre a nossa necessidade. Devemos crer, devemos confiar, devemos buscar, mas sem perder o foco.
sem perder o alvo, sem perder o objetivo, que é nos alimentarmos primeiro do pão espiritual que é Jesus. É estar em comunhão com Deus. Porque quando o homem pecou, ele perdeu essa comunhão com Deus. O espírito do homem perdeu essa comunhão, essa morte eterna, essa comunhão que foi perdida, não é? Porque o pecado causou esta separação entre o homem e Deus. Então o homem não pode ter comunhão com Deus estando no pecado. Então foi preciso Deus dar este pão, o seu filho, para morrer na cruz, derramar o seu sangue para nos salvar. E todo aquele que nele crê e recebe ele como seu Salvador e Senhor. Então, ele tem essa fome espiritual saciada. Aí ele não sente mais fome e não sente mais sede, porque Jesus está dentro dele na pessoa do seu espírito, né? O verso 36. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então Jesus diz, vocês estão me vendo, vocês estão vendo os sinais que eu estou fazendo, mas vocês não estão crendo em mim, vocês não estão crendo que eu sou o Messias. Então eles queriam o Messias, queriam o profeta, mas para resolver seus problemas terrenos, seus problemas financeiros, seus problemas aqui deste mundo. E muitas vezes nós estamos assim. Oh Senhor, estou com doença incurável. Me cura, me cura. A Bíblia, Jesus contou, aliás, a Bíblia relata que 10 leprosos foram atrás de Jesus para receber a cura. Mas só um voltou agradecido. E esse recebeu não só a cura, mas recebeu a salvação, recebeu a vida eterna. Muitas vezes nós estamos atrás de Jesus só para receber estas coisas. E muitas vezes Jesus nos dá, mas só queremos isto mesmo. Tem muitas pessoas que só querem essas coisas deste mundo. 10 leprosos. E Jesus disse que não eram 10? Cadê os outros 9, né? Só esse estrangeiro voltou. Não era nem judeu. Os judeus não quiseram. Foram embora. Só o samaritano voltou. Só o estrangeiro. E é assim que muitas vezes estamos, né? Então, aquele estrangeiro foi agradecer a Jesus, reconhecendo que ele era Deus, que ele realmente era o Messias. Então, ele foi buscar o alimento espiritual. Mas aqueles 9 não quiseram. Os judeus não quiseram Jesus. Jesus diz aqui, porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Então não estava crendo. Jesus estava lá, o Messias estava lá, o profeta prometido estava lá, estava operando os sinais. Eles participaram desses sinais, né? Comeram daquele pão e daquele peixe e só ficaram satisfeitos, mas não estavam crendo nele como Messias, porque Jesus veio falar das coisas espirituais. E eles não queriam saber das coisas espirituais. Eles não queriam saber do pão espiritual. Eles não queriam saber da vida eterna. Eles queriam saber da vida terrena. E muitas vezes o nosso foco é esta terra. Eu estou atrás das coisas deste mundo. Eu estou atrás de um bom emprego. Eu estou atrás de um bom salário. Eu estou atrás de uma boa casa, de um apartamento. Eu estou atrás destas coisas que são perecíveis, né? Você compra um sofá hoje, daqui a uns 2 anos já está, não presta mais. Dependendo do lugar, não é? Precisa de outro. Quer dizer, já pereceu.
Você come uma comida agora, daqui a 2 horas já está com fome de novo. Então as coisas deste mundo são assim. E quando você partir, não leva nada. Então, Jesus ele está chamando a atenção daquela multidão. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então Jesus disse, todo aquele que vem a mim, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Então Deus é quem manda a pessoa a Jesus. E ele diz, de modo algum, e ele diz, virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Eu lembro quando eu era criança, não sabia nada de Bíblia, mas eu olhava para o céu, porque naquele tempo, crente era poucos, né? Quase não se ouvia falar. Mas eu ouvia falar de Deus, né? De Jesus, porque os católicos sempre falaram, eu era católica. E eu olhava para o céu e olhava e queria, como será Deus? E tinha aquela ansiedade. Então, Deus, ele conhece o nosso coração. E ele sabe realmente aqueles que querem a ele. E a estes, ele dá fé para crer em Jesus. Lá em Efésios 2:8 diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Então, esta fé para crer em Jesus vem de Deus, mas isso mediante a nossa vontade, né, de querer Deus. Aí ele se manifesta a nós através da sua palavra, através da pregação da sua palavra, e ele vai nos dando esta fé. Jesus diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais ouvimos a palavra de Deus, mais esta fé vai aumentando dentro de nós para esta salvação. Então aqui no verso 38 diz assim, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus diz, eu vim do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade de Deus. Eu vim para fazer a vontade de meu Pai. E qual era a vontade de Deus? Que ele não perdesse, né, nenhum daqueles que Deus mandou a ele. Então, no verso 37, ele diz, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então, Deus sabe, aqueles que realmente querem este pão espiritual. E este pão é o próprio Jesus, né? Ele mesmo diz. E Jesus diz assim, no 39, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então, todos aqueles que Deus enviar até Jesus, estes é porque têm esta necessidade. Eles querem, andam em busca deste pão. Muitas vezes vão na macumba, né? Muitas vezes vão em outros lugares, como eu também já fui. Muitas vezes você está buscando Deus em vários lugares. E Deus, ele conhece o seu coração. E ele sabe a sua busca. Então, ele vai se revelar a você. E quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais fé você vai tendo. E você vai crer verdadeiramente neste pão que ele mandou do céu, que é o seu filho, que deu a vida dele por você, que deu a vida dele por mim, que deu a vida dele por todos aqueles que creem verdadeiramente. Mas os judeus não criam, não quiseram. Jesus veio primeiro para eles.
Jesus disse em João 1:12, né? 11:12. Vim para o que era seu, mas os seus não o receberam. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, este é o pão que devemos buscar em primeiro lugar. Jesus Cristo. O verso 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que viu o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, meu irmão, minha irmã, nós que já temos Jesus, nós que já o recebemos como Salvador, que já nos alimentamos deste pão, devemos ter esta certeza. No último dia, que já está perto, né? Ele, na sua volta, primeiro arrebata a sua igreja e ressuscita aqueles que já partiram. Eles vão ser os primeiros que vão ser arrebatados, porque eles serão ressuscitados e levados aos céus. E depois nós, os que estamos vivos, seremos transformados. Então Jesus está às portas. Então devemos buscar este pão em primeiro lugar. E devemos ter a certeza que as outras coisas Ele vai suprir. Seja saúde, seja emprego, seja alimento, seja o que for, Jesus vai suprir. Devemos esperar com fé que Ele vai nos dar. Então, que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça nesse momento de dor. Muitas pessoas estão perdendo seus parentes e é muito triste, mas isto também, nós sabemos que isto vai acontecer. A cada dia estas coisas vão acontecer, porque Jesus deixou escrito, na verdade, os seus discípulos escreveram as coisas que iriam acontecer quando ele estivesse perto de voltar. E ele já está próximo de voltar. E quanto mais próximo ele estiver, mais coisas vão acontecer. Se nós não formos para a eternidade logo, então mais coisas nós iremos ver. Então devemos nos fortalecer em Jesus e devemos nos alegrar, porque ele mesmo diz, quando virdes estas coisas acontecer, alegrai-vos, porque está próximo às portas. Então Jesus está às portas e devemos confiar nele. Não devemos dar lugar às coisas ruins na nossa mente. Não devemos dar lugar a Satanás nos nossos pensamentos. Devemos nos fortalecer, devemos confiar e devemos esperar. Devemos buscar esse pão, devemos comer este pão todo instante, porque lá no Velho Testamento diz que nós devemos meditar na palavra de Deus de manhã, de tarde, de noite, todo o tempo. Então devemos também, a Bíblia diz que devemos orar sem cessar. Então devemos sempre estar em comunhão com Deus. Estas coisas estão acontecendo na nossa família, acontecendo com o nosso vizinho, acontecendo com o nosso Brasil, acontecendo com o mundo. Mas devemos saber que isto iria acontecer. E Jesus está voltando. E mais do que nunca, devemos buscar em primeiro lugar este pão espiritual. Então, que o Senhor nos abençoe. Eu queria avisar os irmãos que eu vou começar umas lives de oração. Então, eu queria começar amanhã.
Se vocês quiserem participar desta live, então amanhã, 8 horas, não vou fazer 1 hora não. É só talvez uns 30 minutos para orarmos. Não vou dar estudo, só oração. Então, se os irmãos quiserem orar comigo amanhã, 8 horas, nós vamos orar. Precisamos orar. Orar pela nossa nação. Orar pelos nossos governantes. Orar pela Igreja de Jesus. Orar pelos enfermos. Orar por estas coisas que estão acontecendo. Então, se os irmãos quiserem orar comigo amanhã, 8 horas, estou aqui e vou orar. Se tiver uma pessoa, eu oro. Se não tiver nenhuma, eu vou orar do mesmo jeito. Então, amanhã. Então, que o Senhor nos abençoe, que possamos estar mais do que nunca firmes com Jesus, buscando este alimento, sabendo que o outro alimento Ele vai nos dar. Então, Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor está conosco. O Senhor não nos deixou. O Senhor veio aqui a primeira vez para nos tirar das mãos de Satanás, pois ele nos dominava. Ele era quem era o nosso dono. E o Senhor veio nos tirar das garras de Satanás. E nós hoje somos livres, graças ao Senhor, graças ao nosso Deus que deu o Filho dele. E hoje nós te agradecemos. E hoje, Senhor, nós somos felizes, mesmo no meio de tanta dor, de tanta tribulação, de tantas coisas que estamos passando, que o mundo está passando. Nós somos felizes porque temos o Senhor na nossa vida, porque o Senhor é o nosso pão, o Senhor é o nosso alimento, o Senhor é o nosso conforto, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é a nossa alegria. Obrigado, Pai, por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, que os irmãos passem essa live para frente, para que outras pessoas possam também ser edificadas. Vai lá no meu YouTube, lá é Maria Antônia, Estudos com Maria Antônia. Os irmãos podem digitar lá e se inscreverem também, para que o canal também possa, né, alcançar alguém. Apesar de ser poucas pessoas lá, mas se os irmãos quiserem ir lá e se inscreverem, né, dar seu bonzinho lá, então já vai me ajudar. Então que o Senhor nos abençoe e até amanhã. Então até a próxima, até amanhã.